é do Teófilo de Bauru. O espiritismo é muito forte nos exemplos de suas ações sociais. E os espíritas não gostam de se aparecer. Seria esse o motivo que o espiritismo não tem uma representação tão forte na política? É interessante essa ótica, né? A pergunta do Teófilo é muito interessante. Vamos reforçar, né? Esses aspectos realmente do assistencialismo, eles estão muito bem estruturados dentro do movimento espírita. O entendimento e a participação nesse aspecto, o aspecto da filantropia. A questão de você dar publicidade a esses aspectos, ele envolve também o grau e a condição da nossa sociedade, do nosso grupo social. Nós entendemos que a forma como a imagem de entidades que a princípio praticam o assistencialismo, mas que colocam a publicidade no assistencialismo como o mais importante, é um dos motivos pelas quais durante anos, isso a gente coloca nos anos que nos antecederam, vamos assim dizer, como um dos motivos pelas quais a mão direita não deve saber o que faz a esquerda, algo nesse caminho. Mas isso é uma coisa muito conectada, Teófilo, aos tempos. À medida em que a sociedade entende que o aspecto da assistência social, ele não deve ter apenas o seu aspecto religioso. O que é esse aspecto religioso? É aquela coisa de você comprar uma cadeirinha no céu, de você criar o seu crédito junto à espiritualidade. Quando as pessoas entenderem que quanto maior o seu grau de civilidade, maior vai ser a sua necessidade de participar de um processo de doação do seu tempo, doação do seu dinheiro, doação daquilo que você pode levar às outras pessoas. É um processo que vai chegar num campo em que ele vai invadir, ele vai sair do campo da religiosidade para que você, antigamente, né, vamos colocar lá no ano de 1200, 1300, em que havia aquela indulgência, ou seja, a Igreja Católica dava uma carta para que você, né, recebesse um benefício, ou seja, Deus estava ali através dos seus representantes na Terra, né, dando a você o seu perdão em troca de propriedades, e a humanidade vem avançando, e hoje muitas vezes a gente pensa, poxa vida, vamos fazer um ato generoso para que eu possa fazer uma benesse para a sociedade, para que Deus possa entender que eu quero participar desse processo. Eu acho que à medida em que a sociedade avança para entender que a doação do seu tempo, doação do seu dinheiro, doação de bens materiais, quanto maior for o grau de civilidade, maior é a necessidade desse aspecto. Então o Espiritismo se preservou quando, sempre praticando o trabalho de assistência social, não fez da publicidade desse aspecto o norte do seu trabalho. O importante é, primeiro, o ato em si, a caridade, a assistência social que o Espiritismo vem cumprindo e é reconhecido por isso. Agora, à medida em que a gente tem uma sociedade que vai se transformando, uma sociedade que vai criando novos valores, a ideia de você dar publicidade a esses aspectos ganha um outro contorno. Vai deixar de ser apenas o aspecto de dar publicidade a uma doutrina ou a um grupo de pessoas para que eles sejam bem vistos na sociedade, para ganhar um outro aspecto, ou seja, o benefício daquele que doa também é muito maior e vai além da questão da religiosidade. É um aspecto de civilidade. Acredito que, à medida em que o nosso grupo social entender esse aspecto de civilidade, os grupos espíritas e as instituições religiosas como um todo vão talvez ampliar a sua publicidade em relação ao trabalho assistencial que realizam para angariar mais adeptos, não adeptos do proselitismo, mas daqueles que queiram ajudar. Eu acho que é um processo, viu, Teófilo? Eu acho que à medida em que a sociedade vai criando novas estruturas, essa abertura vai acontecendo, ou seja, vai se dando uma publicidade maior. Porque o objetivo não é a publicidade pura e simples. O objetivo é mostrar a importância do trabalho assistencial.